Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo o Ministério da Saúde, nos primeiros 4 meses desse ano, os casos de dengue aumentaram 113% em relação ao mesmo período de 2021. De janeiro a maio, foram mais de 540 mil casos, com 382 mortes. E é por isso que estamos aqui, mais uma vez, falando desse vírus. A dengue pode ser assemelhada a uma gripe forte, mas há quadros que podem levar a óbito. Mas como evitar? Quais são os principais sintomas? O que está por trás dessa nova alta de casos no Brasil? Para explicar os tipos de dengue e entender os sinais de alarme desse vírus, o 15 Minutos de hoje conversa com o médico infectologista Marcelo Daia. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer falar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, a região centro-oeste do país apresenta a maior taxa de incidência de casos, mas a dengue é um problema que afeta todo o Brasil, né? Seja bem-vindo também ao podcast. Oi, Leandro. Olá, doutor Marcelo. Um prazer estar novamente aqui no podcast. É isso mesmo. O Brasil registrou um aumento de 113% nos casos prováveis da doença só nos 4 primeiros meses do ano. Essa comparação foi feita com o mesmo período de 2021. Segundo um boletim do Ministério da Saúde, divulgado no início desse mês, foram cerca de 540 mil casos. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920,4 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões sul e sudeste. E, Leandro, o estado de Goiás tem sido um dos mais afetados, liderando a incidência da doença no país, com 2 mil casos para cada 100 mil habitantes. Eu vou pedir então para o Dr. Paulo explicar para a gente o que pode estar causando esse surto, o que existe por trás desse cenário, doutor. Posso até falar isso com uma certa propriedade, porque eu sou da região centro-oeste, eu estou em Goiás, né? Eu moro em Anápolis, é uma cidade a 50 quilômetros da capital Goiânia, e a gente realmente vivencia esse surto de dengue com essa intensidade que você relata. O número de casos se aproxima do número de casos de 2016, ele é muito superior a 2020, 2021 já também. Então realmente preocupa. O que está por trás disso tudo foi o aumento de chuvas que nós tivemos, né? E na sequência das chuvas, nós temos agora uma época muito quente. A gente começa a fazer um cenário ideal para o mosquito tanto se proliferar e agora para ele sair batendo as asas e transmitindo a doença. Então, realmente a gente vivencia no estado de Goiás uma situação crítica e não é só a dengue, a gente está tendo agora casos também de chikungunya. Lusiânia, que é uma cidade bem próxima de Brasília, já com mais de 1.000 casos de chikungunya, e isso realmente preocupa pela entrada de 2 vírus, 2 doenças transmitidas por um único vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Doutor Marcelo, eu como repórter cobri a epidemia de dengue lá atrás, no Rio de Janeiro, os hospitais de campanha que foram montados para evitar as mortes, para tentar salvar as pessoas, e muita gente jovem não viveu ainda uma epidemia de dengue no Brasil, né? Não viveu aquela época. É importante a gente explicar para essas pessoas sobre o vírus. Ele é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Quais são os principais sintomas dos pacientes? Isso é uma coisa realmente importante. O mosquito normalmente, ele pica uma pessoa e transmite a doença naquela picada para aquela pessoa. E aí, o que acontece muitas vezes numa casa é que esse mosquito pica várias pessoas, ele não pica somente uma pessoa. O mosquito normalmente, ele não pica a pessoa, se infecta e imediatamente passa a transmitir para outra pessoa. Quando o mosquito, que não está contaminado com o vírus, ele pica uma pessoa doente, ele precisa de um tempo para também o vírus ter o ciclo no mosquito e a partir daí passar a transmitir. Isso normalmente acontece 5 dias depois que esse mosquito se infecta. Então é um mosquitinho simples, é o mosquito Aedes aegypti, é aquele mosquito que incomoda a gente, é aquele mosquito agressivo, que você espanta e ele volta para te picar novamente. A característica dele é ele ter as pernas, né, as patas rajadas, branco e preto, e ele é bem agressivo. Ele pica as pessoas e as pessoas vão adoecer normalmente de 5 a 7 dias depois dessa picada. Então também não é imediatamente que a pessoa adoece. Começa com sintomas de febre, dor no corpo, dor articular, pode acontecer, dor de cabeça e uma sensação de dor atrás dos olhos. Lembrando que o outro nome que é dado popularmente para a dengue é doença do quebra-ossos, porque a sensação é de que os ossos estão quebrando ou estão quebrados. A dor óssea é muito intensa, é muito importante a dor no corpo. Então isso chama atenção às vezes muito mais do que a febre. Às vezes o paciente chega no consultório referindo uma dor intensa tão grande no corpo que ele nem percebeu se teve febre. Isso é a primeira fase da doença, isso depois melhora, depois de uns 4, 5 dias,
E vem uma segunda fase, que é a fase do exantema, que são as manchas no corpo, manchas avermelhadas. Eu vou falar um termo que a gente usa muito aqui em Goiás, não é que coça, ela pinica, dá uma piniqueira no corpo. E isso dura mais 3, 4 dias. E nessa fase toda, a gente tem que ter muita atenção, porque normalmente é esse curso, mas algumas pessoas podem ter uma evolução de maneira mais preocupante, com dor abdominal, com pressão que pode cair, e aí plaqueta cair também a nível preocupante, e ter uma forma que a gente chamaria que era chamada de dengue hemorrágica ou dengue grave, né? Dengue com sinais de choque. Doutor, de janeiro até maio foram confirmadas 382 mortes por dengue e há mais de 300 mortes ainda em investigação. Esses números mostram, né, doutor, que na forma mais grave da doença pode acontecer o pior, morte do paciente, né? Pode, não tenha dúvida. Isso chama atenção também, viu, Emerson? A gente tem observado, pelo menos, uma letalidade um pouco maior do que a gente via nos anos anteriores. E a gente tem visto casos graves de dengue, inclusive em crianças, se assemelhando ao relato que o Leandro falou no início do surto de dengue que ele acompanhou no Rio de Janeiro, aonde houve uma incidência maior em crianças e uma letalidade maior também. Se não me engano, o número de casos hoje é maior do que o número de casos totais do ano passado, de 2021. Isso chama muita atenção. O poder público precisa tomar medidas para tentar conter a transmissão da doença, tentar diminuir reservatórios, porque a gente sabe que existem fatores, fator chuva, o fator ter reservatório, o fator da população, o fator falta de infraestrutura, mas o poder público pode, colocando os agentes de endemia nas ruas, contratando mais agentes de endemias, fazendo mutirões, não só quando o número de casos já cresce, mas antes disso, né? O trabalho deve ser feito agora, na época mais seca. Na região centro-oeste, a gente tem um período que vai desse mês agora, de maio, né, que acabou, até começo de setembro ou início de outubro, que a gente não tem chuva praticamente. Raramente nós teremos um dia com chuva aqui. Então é nessa época de seca que os trabalhos devem ser feitos para que a gente evite que no ano que vem ou no final desse ano a gente volte a ter uma elevação de casos de novo e que começando a preocupar a gente novamente. O senhor falou agora os casos graves, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre as reinfecções. A gente pode pegar a forma mais grave da doença logo de cara, ou a pessoa ela pega primeiro a forma mais branda e na reinfecção ela contrai a forma mais grave? Como é que funciona isso? O mais comum é você, na segunda infecção, ter uma forma mais grave, mas não impede também que já de início a pessoa possa ter uma forma grave da doença. Depende do sorotipo do vírus que está circulando. Normalmente o sorotipo dengue 2 é um sorotipo que preocupa mais, que aumenta um pouco mais a chance de doença grave. Mas normalmente a segunda infecção da dengue tende a ser mais grave do que a primeira infecção. Vale a pena a gente lembrar também que muitas vezes a pessoa teve contato com o vírus e não adoeceu, ele não teve sintoma da doença. Ele teve um sintoma às vezes muito leve ou não teve sintoma e ele não sabe que teve a doença e de repente ele tem uma dengue e tem uma forma grave. Então isso também pode acontecer, formas assintomáticas ou formas bem leves da doença uma vez e a outra vez ele pode ter uma forma mais grave. Doutor, até quantas vezes uma pessoa pode pegar a doença? Tem um número máximo? Então, usualmente, a pessoa tem dengue, normalmente 3 vezes, é o que tem mais relato na literatura. Mas a gente até acaba vendo 3 ou 4 vezes. Raramente tem mais que isso, pelo fato de quando você tem dengue, você produz anticorpos específicos contra aquele sorotipo. Apesar da sorologia, né, do exame que a gente faz para medir taxa de anticorpos, ela diminuir, ela cair ao longo do tempo, mas as células de memória permanecem. Então, as pessoas que tiveram dengue uma vez, elas têm uma proteção contra aquele sorotipo específico. Por um período de até 6 meses, até 1 ano, ela tem uma proteção cruzada com os outros sorotipos. Então, raramente a pessoa tem dengue 2 vezes no mesmo ano. É uma coisa muito incomum. O mais comum é dengue uma única vez. Só que com o tempo, como o nível de anticorpos começa a diminuir, essa proteção que era cruzada, ela deixa de existir, deixa de proteger a pessoa. E ela causa uma situação que ela favorece, quando passa a circular um novo sorotipo, ela favorece que esse sorotipo novo, quando em contato com aqueles anticorpos que estão muito frágeis, muito fracos, ela favorece a gravidade da doença. Ela favorece a entrada do vírus e acaba causando uma doença mais grave. Por isso que a segunda infecção tende a ser mais grave que a primeira infecção por dengue. E as complicações têm diferença em relação à idade da pessoa, fase da vida? Por exemplo, a criança ou idoso pode ter uma complicação maior do que uma pessoa adulta ou não tem variação nisso?
Sim, os extremos de idade são extremos que preocupam, as comorbidades também, porque descompensam outras doenças existentes. E aí, muitas vezes, as pessoas mais velhas, às vezes, não sabem relatar exatamente o que estão sentindo. Se ela tem outra doença de base, aí fica mais confuso ainda. E com crianças pequenas, a mesma coisa. Então, nós temos que ter atenção com os extremos de idade, porque a doença tende a ser mais grave, sim. Lembrando que, na primeira fase da doença, a hidratação precisa ser muito importante, então a pessoa precisa tomar bastante líquido. E aí a gente está falando, um adulto ingerir aí cerca de 3 litros e meio, 4 litros de líquido. E refrigerante não conta, vale a pena a gente relatar isso, porque tem muita gente que não bebe água, só bebe refrigerante. E precisa de hidratar mesmo, com soro caseiro, água, pode tomar água de coco também. A hidratação é muito importante nessa fase. E às vezes a criança muito jovem, né, muito pequena, e o idoso, nem sempre pelo fato de não reclamar, às vezes esquece de hidratar o suficiente. E às vezes o idoso com alguma doença de base, a hidratação precisa ser com muito cuidado, porque ele pode, o que a gente chama de encharcar, ele pode acumular muito líquido e isso trazer problemas circulatórios, problemas no coração e tudo mais. Então, nessa fase tem que ter muito cuidado com a hidratação. Doutor, o mosquito Aedes aegypti sempre é um transmissor da dengue ou tem um período em que é mais comum essa transmissão? Por exemplo, é mais comum no verão, em período chuvoso, ou mais comum no inverno, no período seco? Como é que o senhor avalia isso? Ele sempre vai transmitir se ele conseguir se proliferar? Não, se ele conseguir se proliferar, ele sempre vai transmitir a doença. Uma característica do Aedes aegypti é essa. Uma vez ele infectado, ele consegue já colocar os ovos e esses ovos vão eclodir com aquela larva e o mosquito que vai nascer já contaminado com o vírus. Ele já nasce transmitindo a doença. Isso é o mais difícil, o mais complexo da doença. Agora, o Aedes aegypti, sempre que ele existir, se tiver condições ideais, ele vai estar transmitindo. Agora que a gente começa um clima mais seco e um inverno, o tempo mais frio, diminui um pouco a proliferação. Mas na fase do pós-verão, vamos dizer assim, né, no fim das águas de março, que é quando a gente teve um período com mais chuva, né, e com muito calor, aqui no estado de Goiás, pelo menos, na região centro-oeste, é quando a gente tem mais casos de dengue, porque você tem uma proliferação maior do mosquito. Mas uma característica, uma coisa interessante, se a gente pegar os gráficos do Ministério da Saúde, as curvas de dengue no Brasil, nós não temos mais um período do ano que você não tem dengue, que a dengue deixa de acontecer. A gente tem dengue acontecendo o ano inteiro. A gente tem períodos com maior número de casos e menor número de casos, mas os casos acontecem o ano todo. Em 1955, a Organização Pan-Americana de Saúde promoveu uma grande campanha que levou à erradicação do Aedes aegypti no Brasil, mas a doença voltou a circular por aqui. Quais os cuidados que a população deve seguir para que diminuam os casos? Não depende só do poder público, né? Não depende só do poder público. E o que aconteceu com a globalização, né? Os navios que chegaram ao Brasil na década de 70 trouxeram o mosquito de volta. E aí a proliferação se deu e não conseguimos mais controlar, né? Vai ser muito difícil acabar com o mosquito novamente. Quase impossível. Precisa ter uma junção de fatores. Precisa juntar poder público, precisa juntar população, sociedade civil organizada, para que a gente consiga ações de combate aos reservatórios. Lembrando que a gente tem vários fatores que são ruins, né, e que favorecem a proliferação do mosquito. Seria questão de esgoto, questão de água, questão de descarte de material descartável. Aquelas cenas que nós vemos com muita frequência mostrada na TV, rios cobertos de material plástico, e às vezes ele para em determinados locais, são reservatórios para o mosquito. Isso você está causando, está criando os reservatórios. Nas casas das pessoas, as pessoas que têm mania de coletar, né? Então guardam pneus, guardam latas, tudo isso são reservatórios possíveis para o mosquito. Uma outra coisa, limpeza urbana. Se a gente tem uma tampinha de refrigerante no chão, ela virada de cabeça para cima, né? Ela vai juntar água ali e às vezes um pouquinho de água é suficiente para o mosquito se reproduzir. O Brasil precisa trabalhar muito, melhorar saneamento básico, melhorar a coleta de esgoto, limpeza dos rios, e a população precisa ajudar, não jogando lixo na rua, não acumulando nenhum objeto com água parada dentro de casa, que são reservatórios para a doença. Então nós temos inúmeros fatores aí que podem ser trabalhados para a gente tentar, não vou dizer vencer a doença, mas controlar um pouco mais a doença. Doutor Marcelo, os casos de Covid-19 também estão subindo no Brasil. Como diferenciar os sintomas de dengue da Covid? O paciente pode se confundir? O paciente pode confundir no início, mas eles são relativamente diferentes. A Covid-19 confunde muito com influenza, com gripe. A não ser pela febre inicial, o restante dos sintomas não são muito difíceis da gente distinguir, não. Porque na dengue, normalmente,
não tem quadro respiratório, o quadro é mais de dor muscular, dor óssea e dor de cabeça. Na COVID, nós vamos ter mais um quadro que inicia com dor de garganta, eventualmente com tosse, pode cursar com febre também. E por isso é importante procurar o médico, procurar uma assistência de saúde para poder entender o que está acontecendo e descartar ou confirmar uma doença ou outra. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico infectologista Marcelo Daer. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Eu agradeço também a presença do meu colega, o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Valeu, Leandro. Sempre um prazer participar. Até a próxima. Emerson, valeu. Obrigado aí pela participação também. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.